Olá, a paz do Senhor. Vamos ao Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje, novamente abordando o mesmo tema de ontem. O segundo áudio falando acerca de casa na areia ou casa na rocha. E o tema destes áudios é fé alicerçada na areia ou na rocha. E vamos lá, continuando, lendo o que fora ontem lido como tema, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso do 24 ao 29, diz o seguinte: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Fecha teus olhos e ora comigo em nome de Jesus. Pai, queremos falar de Ti mais uma vez. E neste segundo áudio, Pai, nos dá um pouco mais de autoridade. Sim, Pai. Abre mais um pouco a nossa mente espiritual. Deus, que eu não venha falar o que eu quero, ou que eu não venha falar o que eu planejei, mas aquilo que o Senhor, aleluia, me revelar, Pai. Deus, eu sou um vaso, Tu és o meu oleiro. Tu és aquele, Senhor, que sabe onde eu preciso ser tratado, onde alguém precisa também, de igual modo, ser tratado, Pai. Mas tudo é de acordo com a Tua vontade. E nada vai acontecer se o Senhor não permitir, Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Espero, Deus, que no decorrer destes áudios, alguém se fortaleça mais. Pessoas, Senhor, independente de onde estiver ou de sua religião, fortaleçam-se mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o segundo dia. Ontem falamos acerca de casas na areia e casa sobre rocha. Falávamos sobre fundamento. Fundamento quer dizer alicerce. E quando a gente vai olhar acerca disso, a gente vê que na Bíblia pessoas também tinham fé na rocha e na areia. Presbítero, me dê aí exemplos de pessoas que tinham a sua fé firmada na rocha. Pois bem, Davi. Sim, o rei Davi. Imagina se Davi tivesse a sua casa ou a sua fé firmada na areia. Ele seria o primeiro a desistir de lutar contra um gigante. Porque quem tem sua fé firmada em Cristo não teme a gigantes. Quer ver outros também que tinham a sua fé alicerçada ou fundamentada na rocha? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque eles não temeram. Eles disseram: olha, rei, ainda que o Senhor nos mate, mas a gente não vai se curvar. Outro também, Daniel, que recebeu um edito que ele tinha que deixar de orar 3 vezes ao dia. Mas Daniel sabia a quem ele servia. E você? Realmente será que você sabe ou tem noção do poder do Deus que você serve? Sabe qual é o detalhe que eu vejo aqui? Jesus falando esta parábola sobre os 2 fundamentos. No final a gente vai dar mais ênfase a isso, a gente vai entender, olha, depois que Jesus terminou de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhosas com o seu ensino. Porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, não como mestres da lei. Existe diferença como para quem tem autoridade e para quem fala por falar. Porque os mestres da lei não estavam vivendo. Mas Jesus, como ele tinha autoridade,
E as pessoas viam o testemunho de Jesus e diziam, realmente, o que ele diz é verdade. E você já percebeu que tem tanta gente que está pregando ali, e muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa está com a vida toda desconcertada, mas a gente não crê naquela pregação. Pois bem, aquela pessoa é exatamente uma pessoa que tem a sua casa fundamentada na areia. Por quê? Porque ela prega tanto e não vive. Porque ela diz para todo mundo, olha, tem que amar, mas ele é o primeiro próprio a não amar. Então, temos que aprender de que lado estamos. No lado do bem ou do mal? No lado de Jesus ou no lado do diabo? No lado da bênção ou no lado da maldição? Sabe por quê? A gente vai ver outros detalhes, ainda nesta palavra, alguns tópicos da palavra a qual lemos diz o seguinte: e foi grande a queda daquele que tinha a sua casa firmada na areia. Que muitas vezes não tem uma fé firmada ou alicerçada, ele muitas vezes cresce tanto que quando ele cai é tão grande a queda. Devemos saber o Deus que nós servimos, da onde ele nos tirou e por que ele nos tirou. Porque de uma coisa eu te garanto, Deus não vai tirar você do mundo por um propósito qualquer, mas porque acima de tudo Deus confia em você. Porque acima de tudo Deus te escolheu para uma grande obra. E ainda que alguém não queira, ainda que alguém não concorde, tem problema não, manda reclamar com ele. Quando a gente olha pessoas que tinham a sua fé firmada na areia, que caíram logo cedo, a gente se lembra, sabe de quem? De Saul. Que todas as vezes que Deus mandava ele fazer alguma coisa, ele colocava a terra e dizia, eu não posso fazer, eu não posso obedecer, e não sei o que, e isso e aquilo. A Bíblia diz é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe qual é o detalhe que eu também vejo nessas casas? Que o problema está na aparência das casas. Talvez a gente pudesse ver aquela casa no nosso conjecturando. Aquela casa que era firmada na rocha tão humildezinha, não tinha nem reboco, não tinha quase nada, e alguém muitas vezes passava e dizia, essa daí vai cair logo. E aquela casa que era firmada na areia, olha, era uma mansão de alguém olhar e dizer, essa daí, oxe, pense numa casa bem feita. Mas o problema está no material que é feito. Casa que é firmada, glória a Deus, na rocha, os materiais são de primeira. E casa que é firmada na areia, o maior problema é a pressa. Ah, mas eu quero um marido logo. E muitas vezes Deus ele permite algo acontecer e você muitas vezes diz que o culpado foi Deus. Como se foi Deus? Se foi você quem escolheu. Deus ele está ali para abençoar a tua vida. Deus está lá para dizer, olha, eu posso abençoar este momento. Quer ver outra coisa também relacionado a quem, aleluia, tem a sua fé firmada na areia e cai logo? Aquelas pessoas que não podem receber um elogio, que parece que o mundo dela agora já é outro, que parece que a vida dela agora já é outra. Fala mais com ninguém, não dá mais a paz para ninguém, só porque agora recebeu um cargo. Misericórdia. Mas Jesus é aquele que nos dá força, que nos alimenta, que nos alicerça. Jesus é aquele, o fundamento vivo. A Bíblia diz que o Senhor é a pedra angular, é a rocha inabalável. Então nós temos que ter a nossa fé firmada em Cristo, na palavra. A Bíblia diz que, glória a Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só vamos mudar realmente as nossas atitudes como tiver a nossa fé firmada na palavra. A base do cristão é a palavra. Eu posso marchar, eu posso pular, eu posso profetizar, eu posso ter dom de visão, eu posso ter tudo. Mas se eu não viver a palavra, não vai adiantar de nada eu profetizar tudo aquilo ou fazer o que eu faço. Eu vou estar sendo como um palhaço que vai para um circo e não tem graça alguma. Amém? Espero que você possa ter aprendido um pouco hoje acerca disso, acerca do que o Senhor
falou contigo ou conosco. Este foi o Bíblia na Mão. Palavra no Fogão de hoje. Amanhã continuaremos acerca desse assunto tão abençoado, deste assunto tão vantajoso para cada um de nós. E mais uma vez eu te pergunto, onde tua fé está firmada? Na areia ou na rocha? Você está apressado por um milagre? Então tenha calma. Esperei com paciência no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado sobre todos. Amém? Este foi o Bíblia na Mão. Palavra no Fogão de hoje. Te convido a ir lá no YouTube agora. Te convido a participar do Bíblia na Mão. Ouvindo sempre, todos os dias, uma palavra de Deus, inspirada por Deus, através desse simples servo de Deus aqui de Recife, Pernambuco, o presbítero Carlos Adriano. Presbítero, eu queria ouvir e não tenho o contato do Senhor. Tudo bem, eu te passo agora. DDD 081 9 na frente, 8686 5026. Fica na santa paz do Senhor. Eu sou o presbítero Carlos Adriano e este foi Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje, continuando amanhã o terceiro áudio. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz. Amém e amém, Jesus.